O que são atos proféticos? É tudo heresia? Existem muitos escândalos, né, que nós vemos ali, infelizmente, que envolvem atos proféticos, né, coisas sem sentido, absurdos que acabam acontecendo. Porém, nós devemos levar o assunto dos atos proféticos de forma séria, porque existe sim fundamentos bíblicos e uma seriedade no que diz respeito à movimentação em atos proféticos. Então, de forma bem simples para você entender que atos proféticos são ações simbólicas que têm por fim de comunicar uma realidade e ou desatar uma realidade espiritual na dimensão natural, ou seja, é uma ação que traz consigo uma mensagem profética, uma profecia, a fim de desatar algo, comunicar algo a alguém, a uma igreja, a uma nação, a uma cidade, enfim. Os atos proféticos, obviamente, são ações que são usados muitas vezes alguns elementos específicos para trazer esse caráter simbólico na comunicação, amém? A Bíblia ela está repleta de atos proféticos, eu separei um do Velho Testamento e um do Novo Testamento aqui que eu acho importante citar. Então, fica aí, eu vou ler aqui esses textos, são textos rápidos, não saia do vídeo, fica até o final que eu creio que você vai entender de uma vez por todas o fundamento dos atos proféticos e a importância dos atos proféticos. Inclusive, quero te pedir, se você está assistindo esse vídeo e ainda não deu like, dá o like no vídeo que vai ajudar muito, amém? Bom, vamos lá. Primeiro, um exemplo do Velho Testamento está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Ou seja, a ação profética aqui envolveu um elemento que foi o sal, e quando ele lançou esse sal na água, simbolizando a purificação desta água, ele então libera a palavra do Senhor, a palavra profética, dizendo: assim diz o Senhor. E então, ali, como nós podemos ver, o desdobramento foi que as águas ficaram purificadas, amém? Em Atos capítulo 21, no versículo 10, nos diz: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Olha só, de novo, o elemento, né? Pegou a cinta de Paulo, e ligando aos seus próprios pés e mãos, simbolizando ali, né, uma prisão, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos do gentio. Estava profetizando a prisão de Paulo, amém? Então foi uma ação profética, que havia um elemento profético ali, um elemento também que foi utilizado, na verdade, havia um elemento ali que foi utilizado, que é o cinto, para trazer uma comunicação, para comunicar algo de forma visual, não somente auditiva. E isso foi um ato profético. Então nós acabamos de ver um no Velho e um no Novo Testamento. Então um ato profético ele está presente na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele está presente nos dias de hoje, sim. Porém, muitas pessoas usam o ato profético, ou transformam, na verdade, acho que melhor dizendo dessa maneira, transformam o ato profético em algo místico, né? No sentido de que é algo supersticioso em muitos casos. E como isso acaba acontecendo? Na maioria das vezes, quando alguns atos proféticos, eles são feitos de uma forma como que se fosse uma regra, um padrão. Por exemplo, para ficar mais claro, se você pega o sal, como Eliseu fez, vai num rio que está poluído, né? Aí na sua cidade, ou perto da sua cidade, você joga esse sal no rio e fala: assim diz o Senhor, esse rio vai ficar limpo. Será que vai ficar mesmo? Às vezes não, porque essa inspiração profética veio em um momento específico, para algo específico e para Eliseu. Se nós quisermos somente reproduzir algumas questões, vai entrar no campo da alma, vai ficar algo supersticioso, algo que não faz sentido nenhum, algo que não vai ser funcional, porque estamos apenas fazendo algo sem fé, sem revelação e sem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Daí, como eu ouvi uma vez, né, deixa de ser um ato profético e acaba se tornando atos patéticos, né? Então vale ressaltar aqui, os verdadeiros atos proféticos, eles são inspirados pelo Espírito Santo, ok? Eles precisam ser verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo, precisa ser restaurado o temor de Deus no que diz respeito aos atos proféticos. Eliseu, ele jogou sal na água, ela se tornou boa, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo a fazer aquilo, ok? Os atos proféticos, eles precisam estar fundamentados na palavra. Você não pode fazer um ato profético sem fundamento na palavra. Ok? Ou seja, uma forma segura, né, e a que eu vejo na movimentação dos atos proféticos é que elas comunicam sim uma profecia, mas só que principalmente
tanto a palavra verbal que é comunicada, o que você está dizendo com a sua boca, mas também a ação que você está fazendo, ela não pode de forma nenhuma ferir valores e princípios da palavra de Deus. Ela não pode contradizer aquilo que é lícito, aquilo que é permitido na palavra do Senhor, amém? Assim como uma falsa profecia não tem efeito algum, só traz confusão, descrédito, falsos atos proféticos, eles também não têm outra função a não ser trazer descrédito, confusão, e eles, como a falsa profecia, eles não vão se cumprir e acabam, infelizmente, queimando o filme, né, vamos dizer assim, daquilo que é tão sério na palavra do Senhor, que são os atos proféticos, que precisam ser feitos pela inspiração do Espírito Santo de Deus, em temor e de acordo com a palavra de Deus. Nem todos são chamados a profetizar através de atos proféticos, mas algumas pessoas sim são inspiradas em momentos, ou ela tem uma vida separada, um chamado profético a profetizar por atos proféticos. Isso existe, isso deve existir, e isso é bíblico, né? Eu preciso ter esse temor e entender, desenvolver essa sensibilidade, essa maturidade como profeta ou como pessoa profética no que diz respeito aos atos proféticos, amém? Os atos proféticos, eles podem ter respostas imediatas, a médio ou longo prazo. Como eu disse, é uma profecia. Os atos proféticos, eles estão também no dia a dia da igreja. O batismo nas águas é um ato profético, a ceia é um ato profético, o uso do óleo de unção é um ato profético. São ações proféticas que estão no dia a dia da igreja e nós podemos perceber que elas estavam presentes, né? Ali, e alguns são direções muito claras para serem aplicadas, né, e serem executadas na vida cotidiana da igreja. Mas existem algumas ações proféticas que precisam um pouco mais de temor do Senhor, de cuidado, para que verdadeiramente nós possamos ter esse discernimento, que ela vem de um lugar de inspiração do Senhor. Amém? Ou seja, os atos proféticos são todos heresias? Claro que não. Existem heresias que estão por aí por causa de atos proféticos? Existem, mas são atos proféticos falsos, assim como existe a falsa profecia. Mas existem os verdadeiros atos proféticos, que são uma forma de profetizar também. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você ainda não deu like, vai nos ajudar bastante aqui. Amém? Deus abençoe.